Ele ia de encontro àqueles que precisavam, os necessitados, os pobres, os desvalidos, os doentes, as prostitutas, as viúvas. Ele ia de encontro àquelas pessoas que precisavam, que necessitavam de ajuda. E isso não era interesse de fariseus e dos religiosos. Consegue compreender? Por isso que eles eram criticados. E aí, Jesus ouvindo, porque Jesus, ele era onisciente, onipresente e onipotente. Amém? Deus não é onisciente, onipotente e onipresente? Jesus também era. Era a Trindade, ele fazia parte da Trindade. Então ele sabia o que eles estavam falando. Então tinha um grupo ali e ele sabia o que eles estavam imaginando, o que eles estavam pensando. Já aconteceu isso com você? Você está no local e você olhar as pessoas e imaginar o que elas estão falando? Já? Só eu e a Emily. Só. Mais alguém? Mais um? Surgiu mais um? Mais outro? Amém. Pois é. Então isso acontecia constantemente com Jesus. E quanto mais você se aproximar do Senhor, mais você vai conseguir identificar estes sinais. Mais você vai conseguir, porque a sua visão vai se tornar espiritual e não natural. Amém? Você quer ter uma visão espiritual? Amém. Se aproxime mais do Senhor. Ore mais, medite mais, leia mais a palavra. Dependa mais de Deus. Dependa menos de você. Deixe de você ser o centro. Deixe Jesus ser o centro da sua vida e não você. Hoje nós vemos as pessoas sendo o centro de tudo. Elas são inteligentes, elas são importantes, elas são bonitas, elas vão para a internet, eu aqui, não sei o quê. Então elas estão querendo ser o centro. Os padrões de beleza, os padrões disso, os padrões disso. São pessoas querendo criar padrões. Jesus não está preocupado com padrão. Eita glória! Mas, muitas vezes, nós queremos nos encaixar num padrão para tentar chegar até Deus. Não. Porque ele foge desses padrões. Então Jesus, ouvindo isso, que ele estava sendo criticado pelos fariseus e pelos escribas, ele propõe uma parábola, lá no versículo 13. E essa é a parábola da ovelha perdida, e que tem muito a nos ensinar aqui. E ele fala assim, no versículo 4, qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Aleluia! Achando-a, põe no ombro, cheio de júbilo e alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Eita glória! Aleluia! Aleluia! Você um dia foi uma ovelha perdida? Eu fui. Aqui está uma ovelha que um dia estava perdida, há 20 anos atrás, irmão Carpejano. Aqui está uma ovelha que um dia Jesus encontrou. Aqui está uma ovelha que um dia esse homem que deu a vida por mim e por você encontrou. Oh, amados, isso aqui é muito profundo. Porque ele diz: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perde uma delas, você não deixa as 99 e vai em busca daquela ovelha? Porque o pastor de ovelha, ele sabe que aquela ovelha, ela é importante, ela tem valor para ele, ela tem valor, porque ele cuida, ele conhece aquela ovelha, ele sabe a necessidade dela, aquela que se alimenta melhor, aquela que é mais obediente, porque a ovelha é obediente, a ovelha é dócil. Por que aqui, tendo um homem possuindo 100 cabras, por que não é cabras?
aqui já tem um código, aqui já tem alguma revelação profunda, porque cabras não são obedientes, as cabras são rebeldes, os bodes são rebeldes. Eu sou do Nordeste, eu lembro que os bodes, vocês não conhecem talvez, mas eu conheço. Então o bode pulava a cerca, ele saía para cá, pulava para lá, era aquela confusão, você botava aqui, ele comia, ele come tudo que está na volta, era uma confusão. Os bodes, eles atacam as pessoas. Quem conhece bode? Quem conhece cabra? Aqui tem um grupo enorme. Você conhece? Não, né? Essa é da cidade. Mas eu vi uma foto. Na TV, não é isso? Na internet, você já viu? Sim. Sim, ó. Afonso, você conhece uma cabra? Na internet também. Pois é, mas aqui não é cabra, e não é bode, aqui são 100 ovelhas. Ele fala de 100 ovelhas porque a ovelha é nossa, a ovelha é obediente. E ele fala de alguém aqui que já houve um encontro com o seu pastor, que já foi pastoreada, que já está sendo cuidada, que já está sendo alimentada, que está sendo colocada no aprisco na hora do perigo, na hora da noite. O aprisco é o curral, é aquele local seguro, onde o pastor deixa as suas ovelhas. Elas já foram encontradas pelo pastor, elas já estão sendo cuidadas pelo pastor, e esse pastor conhece cada ovelha, e aí uma dessas ovelhas desaparece, e ele conta, tem 99, mas está faltando uma, e quando ele percebe que uma está faltando, aquela é importante para ele, é importante no aprisco, e ele deixa as 99 ali presas, seguras, e vai em busca daquela uma. E vai em busca daquela uma, porque aquela uma é importante. E foi assim que Deus fez, quando Ele manda o seu Filho em busca das ovelhas perdidas, que somos nós, e envia Jesus, envia seu Filho Jesus para as ovelhas perdidas de Israel. E eu e você éramos essas ovelhas, e nós continuamos sendo ovelhas cuidadas pelo bom pastor, amém? E ele vai em busca porque você é importante, porque que um dia você foi encontrado, você estava perdido, porque que você foi encontrado, porque você é importante para Jesus, amém? Diga comigo, eu sou uma ovelha importante para o meu Senhor, porque Ele me ama, Ele cuida de mim, e Ele deu a sua vida pela minha vida. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Mas essa ovelha perdida, essa ovelha agora ela está perdida, e quando ela está perdida, há uma aflição na mente desse pastor, na mente desse homem. Aquela alegria e o descanso que ele tinha com as suas ovelhas foi-se embora. A alegria, agora entra a preocupação em cena. Como que está aquela ovelha? O que ela está fazendo? Ela está se alimentando? Ela subiu em algum penhasco? Ela ficou presa em alguma rocha? O que aconteceu? Aonde que ela está? E a noite está chegando, e aquele homem se preocupa com aquela ovelha perdida. E a preocupação vai aumentando à medida que ele vai caminhando, que ele vai buscando aquela ovelha, e ele não acha, ele procura aqui, ele procura ali, ele procura lá, e ele não acha. O descanso, a alegria que ele tinha de ter todas as 100 ovelhas, agora ela é cada vez maior, ela é cada momento maior. E esse homem, e esse pastor, aumenta a sua preocupação, aumenta a sua ansiedade, e ele tem um desejo de encontrar aquela ovelha que está perdida, meu amado e minha amada, e ele vai de encontro, ele vai procurando, ele vai buscando aqui, vai buscando mais à frente, ele busca no local que ele acha que estava, porque eles estavam pastando lá, mas ele não encontra nada, então ela foi para outro lugar, ela corre perigo, seria um lobo, e a cabeça dele vai rodando. E a cabeça desse pastor, a aflição vai aumentando, a preocupação vai aumentando.
Já aconteceu isso com você? Quando algo acontece com o seu filho, quando algo acontece com uma pessoa que você ama, e foge a situação do controle, e aquela pessoa se encontra num local que você não sabe como ela está doente, será que ela está preocupada? Será que ela está precisando de ajuda? E você fica preocupado, e você fica preocupada. Esse é o bom pastor. E é isso que ele faz. Ele vai em busca daquela que está perdida, daquela ovelha que está perdida. E ele busca aqui, busca do lado, até que ele acha. Ele avista lá longe. Lá está a ovelha, berrando, pedindo socorro, aflita, talvez presa em alguma pedra, em algum arame, talvez sendo ameaçada por uma fera. E ele vai se aproximando, e chega perto, e o coração desse pastor, ocorre um misto de aflição e de alegria ao mesmo tempo, porque ele começa a avistar a ovelha perdida. E muitas vezes, querido, você é esse pastor, você é esse homem que tem uma ovelha perdida. Essa ovelha perdida pode ser um filho, pode ser uma filha, pode ser um vizinho, pode ser sua mãe, pode ser um amigo, que você vem orando, você tem colocado na presença do Senhor essa pessoa. Você convida para vir no culto, você convida uma vez, aquela pessoa diz que não, você convida uma segunda vez, ela diz: hoje não dá, porque eu tenho outro compromisso. E essa ovelha perdida, e você é o pastor que está em busca daquela ovelha perdida. Você apresenta para Deus: Senhor, você chora. Como agora há pouco a irmã Irani, a diaconisa Irani, falando sobre a vovozinha dela, que muitas vezes, ela no quarto, você entrava, Irani, pequena, e ela entrava ali, e ela estava chorando, em lágrimas, clamando: Senhor, encontra aquela ovelha perdida, minha neta. Ficou lenço ali do lado, sabe? Porque dói, porque não tem alegria, tem preocupação, existe ansiedade. E a vozinha dela orava por ela, orava pelos netos e clamava pelos netos. Eram as ovelhas perdidas do aprisco que a sua avó estava apresentando para Deus. Naquele momento, a sua avó era uma boa pastora, que ela estava cuidando, guerreando no mundo espiritual. Ela não estava vendo no mundo real, ela não estava vendo as coisas acontecerem, ela não estava vendo a ovelha, não havia uma visão física, mas havia uma visão espiritual, que ela não conseguiu contemplar, mas outros viram. Aí chega a dona Anita, e também apresenta para Deus a ovelha chamada Irani, que estava perdida no aprisco. Quantas vezes a senhora deve ter chorado, quantas vezes a senhora deve ter derramado lágrimas. A avó dela não viu, mas a senhora viu, a senhora está contemplando, e nós estamos contemplando aqui. A ovelha que estava perdida foi encontrada. E hoje ela é diaconisa nessa igreja, amém? E aquele pastor encontra a sua ovelha agora. Aí ele chega, ele descobre, ele protege, ela tira do perigo. Se ela estava presa, ele cura a ferida, tira ali daquela prisão física. Cuida das feridas, abraça aquela ovelha e diz: eu achei ele, se emociona, ele chora porque ele ama aquela ovelha. Ele está acostumado a cuidar. E ela tem um valor especial. Amado. Ele abraça aquela ovelha. Ele se alegra. Ele sorri. E ele diz: a ovelha que estava perdida eu encontrei. Glória a Deus. Amém? E ele acha, põe no ombro, cheio de júbilo, cheio de alegria.
cheio de contentamento, e se alegrando e glorificando a Deus, porque ele achou a ovelha única que estava perdida, e ele traz no ombro, e muitas vezes ela ferida, cheia de feridas na alma. Você muitas vezes, eu e você, nós fizemos isso. Pessoas com feridas na alma, pessoas que não sabiam perdoar, ovelhas que estavam totalmente feridas, que não tinham uma autoestima, que não se valorizavam, que achavam que não tinha valor para Deus. E aí você, esse bom pastor, começa a cuidar daquela ovelha que está ferida. Amém? Amém? Você abraça, você chora, você ora, você sorri, você diz o quanto aquela ovelha é importante para Deus. E ela diz: não, eu não sou, eu não valho nada. Deus não me ama, ninguém me ama, meus pais não me amam, minha esposa não me ama, meu marido não me ama, meus irmãos não me amam, eu não sou importante, eu sou feio, eu sou magro demais, eu sou gordo demais. Quantas pessoas eu vi com esses dilemas? E aí você chega e diz: não, você é princesa do Senhor. Ele te ama assim como você é, porque Deus não olha para o exterior, Ele olha pelo seu interior. Amém? Amém. Tantas pessoas preocupadas com o exterior, com o que tem, com o carro que está andando, com a casa que está andando, com o vestido, com as calças, com o anel, com o conhecimento, com o curso que tem, o colégio que tem, com o bairro que mora, e por aí afora. O filho de quem é: eu sou filho do fulano de tal, não mexa comigo. Vocês já viram isso? Em cidade pequena tem muito isso. Cidade pequena: eu sou filho, o senhor sabe de qual família eu sou? Quando ele é parado pela polícia. Pois é, ovelhas perdidas. Ovelhas perdidas. Elas não sabem o Pai que tem, porque é o nosso Pai Celestial. Elas estão sempre olhando para o Pai físico. Elas estão sempre olhando para o natural, de acontecer ali. Ovelhas perdidas da casa de Israel. Oh, amados, como nós temos que fazer? Como nós temos que trabalhar? Como nós temos que orar? Como nós temos que amar? Por isso que eu e você não podemos ser religiosos. Por isso que eu e você não podemos orar pelas pessoas e separar por isso, por quanto que tem, quanto que ganha, mora aqui, mora acolá. Eu não consigo. A minha cabeça nunca se encaixou nesses processos. Eu me lembro que a minha família era no Ceará. Tinha alguns momentos de racismo, preconceitos. Eu olhava aquilo e aquilo nunca entrou na minha caixola, mesmo sem eu conhecer Deus. Eu amava estar com as pessoas simples. Eu amava estar com os trabalhadores que eu não conhecia. Plantar feijão com eles ali quando eu tinha 10 anos, 9 anos. Eu perturbava mais do que plantava feijão, milho, qualquer coisa. Mas eu amava estar com eles. Eu não queria estar com os grandes, eu queria estar com os pequenos. Porque eles tinham essência, sabe, Shirley? Minha irmã. Eles tinham algo que às vezes as pessoas importantes não tinham. As pessoas importantes estavam sempre falando de coisas importantes, do ter, da charrete, porque naquela época não tinha carro. Alguém conheceu o carro de manivela? Ninguém, né? Eu nem vou perguntar para a Samara, porque ela vai ficar me olhando assim, legal. Mas eu alcancei. Eu me lembro de um carro lá que você pegava de manivela. Ninguém lembra, né? Gente, nenhuma pessoa aqui para dizer assim: eu lembro. Nem a senhora, irmã Maria. Nem sei nem como. Não. Entendeu?
Eu gostava de estar com aquelas pessoas sempre que comia rapadura com farinha, chibé e água. Porque sabe o que é chibé? Ninguém sabe o que é chibé. Minha mãe. Hã? Minha mãe comia muito. Exatamente. Chibé é água, rapadura raspada com farinha. Coisa boa demais. Lá na a minha mãe colocava farinha branca para inchar. Quando ela estava toda inchada, ela comia com peixe seco. Ela botava para secar o máximo, aí ela comia aquela farinha só inchada com água e sal e peixe. Só seco no sol. Ela comia. Aí era o chibete lá. Com água, pimenta e sal. Histórias que hoje as nossas crianças não sabem, gente. Amém? Ovelhas perdidas é comer o chibé. Éramos nós. E aí no versículo 6, ele diz que esse homem, esse pastor, ele indo para casa, reúne os amigos, os vizinhos, e ele diz: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Amém? Amém. E muitas vezes você faz isso, quando você traz uma ovelha perdida para a congregação, quando ela conhece Jesus. Quantas vezes nós nos alegramos com isso? Quantos encontros, Leonir? Desde lá do Rio Grande do Sul, quantas pessoas perdidas, totalmente perdidas, pensando em se matar, se achando que não eram bonitas, que não eram amadas, que usavam drogas. Eu me lembro bem de uma moça, ela usava droga, ela usava maconha, era amiga nossa. E nós começamos a amar aquela moça, eu e a pastora Elô, e começamos a falar do amor de Deus. Deus colocou um amor tão grande por aquela ovelha. E ela aceitou ouvir o amor de Deus. Ela aceitou ser cuidada. E nós começamos a cuidar. E ela teve um encontro com Deus. E ela mudou. Hoje ela tinha um filho, hoje ela tem uma outra filha, está bem, uma moça já, graças a Deus. Mas se ela não tivesse permitido ser encontrada, será que ela estaria viva? Não sei. Não sei. E aí você se alegra. E você chama os amigos. E você celebra. E você glorifica. E é isso que o pastor faz. E aí no versículo 7, o Senhor Jesus continua falando essa parábola: e digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu do que por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, um pecador que se arrepende, há júbilo no céu, a alegria, a festa no céu. Amados, nunca perca a esperança quando você estiver orando por uma ovelha perdida. Muitas vezes parece que a guerra está perdida, parece que não há esperança, parece que o diabo está vencendo a batalha, mas você não pode desistir. Amém. Você não pode desistir, porque o nosso Deus é um Deus do impossível. Ele é especialista em impossibilidades. E o diabo, por mais força que tenha, por mais astúcia que tenha, queridos, ele é um perdedor. Ele já perdeu. Amém? Amém. Glória a Deus. Quantas vezes eu sentia assim, parecia que estava perdido. E aí o Espírito Santo me dizia: não, continua, segue firme, segue orando, segue amando, segue cuidando, segue dando carinho, segue dando o amor de Deus, porque o amor ele vem de Deus. Amém? A discórdia, o ódio, as brigas, não vem de Deus. Não vem.
fique ciente, que não tenha nem dúvida. Todas as vezes que alguém chegar para você e você for falar do amor de Deus e aquela pessoa vier com agressão, tenha certeza que há uma ação maligna naquela pessoa. E aí você tem que orar mais e tem que amar mais aquela pessoa. Amém? Ela está em perigo. Lembre-se da batalha espiritual. Não lute com armas naturais. Lute com armas espirituais. Amém? Eu e você devemos lutar com armas espirituais. Aleluia. E haverá maior júbilo no céu por pecador que se arrepende. O Senhor está dizendo. É por isso que ele diz que ele veio, Jesus veio, ele te ama, ele me ama. E ele pagou o preço. E a nossa referência tem que ser Jesus. Amém. A minha e a sua referência não é pastor, não é padre, não é líder, não é fulano. A minha e a sua referência tem que ser sempre o Senhor. Todas as vezes que você olhar para o homem, você vai se frustrar. Porque nós somos falhos. Amém? Amém. Quando nós com a visão espiritual, eu vou estar sempre olhando para o homem. Sempre, sempre, sempre. Você vai estar olhando o homem. Você vai chegar aqui e você vai olhar o pastor Rui. Não, eu não sou nada. Você vai olhar o pastor Elô, você vai olhar a irmã Chico. Natural, isso é visão. Você vai olhar para Samara. Ah, não, Samara. Se comparar Samara com o louvor da Lagoinha, com o louvor não sei da onde, com o louvor da Sara, com o louvor não sei da onde, com o louvor do... Aí você começa a comparar. Visão natural. Agora, quando você chega aqui e você celebra, Senhor, eu me regozijo, Senhor, recebe o meu louvor, recebe a glória, Senhor, porque toda honra, toda glória é para Ti, Senhor Deus. Tudo é sobre Ti, para Ti. Amém? E aí você entra na presença de Deus, você entra no gozo do Senhor. Amém? Na simplicidade. É na simplicidade. Para de olhar para o homem. Você vai estar sempre se frustrando. Todas as vezes que você se frustrar, agora se você olhar para o Senhor, você não vai se frustrar. Você vai se regozijar. Você vai se alegrar. Você vai celebrar. Porque é isso que o Senhor tem para mim e para você. Amém? Amém. E esse capítulo 15 do Evangelho de Lucas, ele traz outras parábolas. Ele traz a parábola da dracma perdida, ele traz a parábola do filho pródigo, que continua na mesma linha, no mesmo pensamento. A dracma perdida, né? Aqui fala, dá pra gente, tem quantos minutos ainda? Cadê o nosso controle? Quem controla? Não tem para nós outros? Por favor, hein? Diz que uma mulher, no versículo 8, diz: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas, reúne as vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. E eu vos afirmo de igual modo que há júbilo diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Está falando de dracma, mas aí ele leva lá para o pecador. Você entende a visão espiritual de Jesus? Ele está sempre na visão espiritual, e aí fariseus, discípulos, escribas, sacerdotes, está tudo na visão natural. Por isso que eles tentam perseguir Jesus, porque eles tentam encontrar falha. Eles olham como referência a eles, os sacerdotes. Não olha nós aqui, olha a nossa vestimenta, olha quantas pedras. Nós temos 12 pedras. E significa que cada pedra é uma tribo de Israel. Jesus não carrega nada, ele anda mulando. Jesus anda com prostitutas, com pobres, com leprosos. Mas, de novo, a visão é eles. Eles são, o centro é eles, os sacerdotes. O centro são eles. Os escribas, o centro são eles. E a lei? Eles colocam a lei. A lei de Moisés tinha 340 leis.
Sabia disso? E que nenhum homem cumpriu as 340 vezes. Só Jesus. Nenhum sacerdote, nenhum escriba, nenhum fariseu. Olha aqui. Você fariseu. Oh, Senhor, tem no meio da praça. Tem de misericórdia, Senhor. Olha aqui, eu oro tão alto. Eu oro a Ti. Lembra aquela parábola que Jesus e aquele homem que não sabe orar? Aí ele vê aquele homem, ele se prostra, ele fica de joelho e diz: Senhor, eu não sei orar, mas recebe a minha oração. Qual oração foi ouvida? Irmã França. Porque não sabe orar. Não é nada. Mas não tinha que ser uma oração bonita? Aí eu me lembro das minhas irmãs, a Edmé, aquela mais nova, que às vezes aparece lá no estudo bíblico. Ai, mano, faz uma oração por mim, porque você ora tão bonito. Aí eu olho para mim e digo: eu não sei como não sei orar. Eu já falei quantas vezes para você que eu não sei orar, e eu não sei mesmo. Aí de repente Deus está ouvindo a oração dela e não está ouvindo a minha. Amém, igreja? Amém. Amém, igreja? Amém. Porque a gente está querendo enfeitar. Eu tinha tanta vergonha de orar, até eu ser curado pelo próprio Deus. Eu me lembro que tinha pessoas que oravam lá na igreja, quando a gente estava na colheita, lembra? Pessoas que começavam a orar, e oravam, e ficavam meia hora orando. Eu digo: meu Pai, tende misericórdia de mim. Eu não consigo ficar 5 minutos orando. O que vai ser de mim, Senhor? Esse pessoal grava um salmo inteiro. Lembra, gente? Ou não? E eu achava lindo, eu achava maravilhoso, mas eu tinha dó de mim. Não era das pessoas, eu tinha dó porque eu não sabia. Eu não sei.